pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje nós vamos falar de mais lugares para você conhecer e hoje é dia das cidades medievais da Espanha. Nós vamos falar sobre Toledo e Segóvia. Antes de nós começarmos a falar sobre essas cidades, eu queria comentar um pouquinho da história da Espanha para que você entenda em que momento se situam essas cidades que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, a Espanha ela só foi conhecida mesmo como Espanha a partir do século XV. Antes ela era povoada, logo do início, né, na antiguidade, ela foi povoada por um povo que se chamava Ibérico, que veio do sul da Líbia. Ficou um tempo, né, povoada por eles. Depois, mais ou menos em 600 antes de Cristo, os celtas também dominaram essa região e povoaram ali, que eram povos de raça ariana. Ficaram um tempo dominando ali essa região da Espanha, até que veio o Império Romano, por volta de 218 a.C., e aí o Império Romano também dominou aquela região. Nós vamos ver até numa das cidades, em Segóvia, que tem até um aqueduto romano, vocês vão ver aqui, é bonito. E depois, com a queda do Império Romano, vieram povos bárbaros, né, os visigodos, que também dominaram ali a Espanha. Isso foi por volta do século VI, agora já depois de Cristo. Depois, no século VIII, houve a dominação dos árabes. Então, no meio de toda essa confusão de povos, só em 1469, depois de Cristo, é que começou a unificação espanhola, através da rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão. Nessa época, a Espanha tinha várias regiões assim meio independentes entre si. E a rainha Isabel, que era da parte de Castela, se uniu com o rei Fernando de Aragão e formou uma grande aliança. Eles dois unidos foram retomando os outros territórios ali da Espanha e houve um movimento de unificação. Tiveram muitas conquistas territoriais até que em 1492 eles dominaram Granada, que estava sendo ocupada pelos árabes, e tornaram a Espanha uma grande potência. Inclusive, eles financiaram Cristóvão Colombo para que ele saísse em viagem marítima para os descobrimentos. Foram chamados reis católicos porque eles tinham uma união muito forte com a igreja, que era um poder também muito dominante na época, e assim eles expulsaram do seu território árabes, judeus, ciganos e outros povos, tendo um movimento ali meio nacionalista. Depois disso, até hoje, houve uma sucessão de coroas, houve momentos que teve república, houve momentos que teve ditadura, houve a invasão napoleônica ali na Europa. Tudo isso aconteceu na história da Espanha. Até que agora, em 1975, a monarquia foi restaurada e hoje eles vivem uma monarquia parlamentarista, onde os poderes do rei são limitados. E desde 2014, Felipe VI é rei. Bom, tudo isso para você entender que nós vamos falar dessas duas cidades que se situam ali no período medieval. A maioria das suas construções que nós vamos ver aqui estava nesse período medieval, desde o final da dominação romana até mais ou menos a época da rainha Isabel e do rei Fernando. Bom, eu vou começar falando sobre Toledo, que é uma cidade muito bonitinha, fica no alto de uma colina, rodeada pelo rio Tejo. Parece que ela saiu de um livro de conto de fadas. Ela fica a 72 quilômetros de Madrid, então você pode fazer um passeio bate e volta nessas duas cidades que eu vou falar aqui, tanto Toledo agora como Segóvia. Logo que nós chegamos, nós fomos para um mirante, onde de lá a gente pode ver toda a cidade. Era bem cedo esse momento, o sol nem tinha saído ainda direito, mas a gente já pôde ver essas imagens tão bonitas da cidade, das suas construções, do rio, do castelo de Toledo, muito bonitinha. Ela já foi capital do país na antiguidade até 1561, quando mudou-se a capital para Madrid. Essa cidade foi fundada no século III a.C., então tem inúmeras construções, tanto dessa época antes de Cristo quanto da época medieval. E ela foi considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Essa é a Porta Nova de Bisagra, o portão principal da cidade. E um dos primeiros lugares que eu fui visitar foi a Praça Central, a Praça de Zocodover, com várias construções da época, um portal muito bonito. Hoje em dia tem restaurantes, tem lojas ali em volta, porém na época medieval era o principal centro ali de comercialização e de encontros da população. Saindo dessa praça, você pode visitar inúmeras ruínas e parece que você está mesmo na época medieval. São ruas bem estreitas, as casinhas construídas são bem altas
E conforme você vai passeando por ali, você vai vendo construções bem antigas, pontes, escudos medievais, até o piso é medieval. Por isso ela foi considerada patrimônio da humanidade, porque é um lugar muito interessante de você conhecer. Parece que você é transportado para a época. Também é chamada de cidade das três culturas, porque tem bairros cristãos, árabes, judeus, assim como Jerusalém. Então você vê a influência dessas três culturas conforme você passeia ali pelos seus bairros. Essa é a Ponte de Alcântara, construída na Idade Média. Eu passei por ela, aí você tem uma vista das muralhas da cidade, do monastério lá em cima da colina, que nós vamos ver daqui a pouco. Parece que eu ouvia na minha mente até aquelas musiquinhas medievais, sabe? Eu visitei também a Catedral Gótica de Toledo. Olha que maravilha essa construção com as características góticas medievais. Linda essa catedral. Visitei também o monastério de San Juan de los Reyes, um exemplo da arquitetura gótica isabelina. Também muito bonita essa construção do monastério. E, gente, eu tirei muita foto de portas, porque eu achei muito interessante essas portas medievais. A gente só vê nos filmes. Eu não podia ver uma porta que eu tirava foto. Esse é o Palácio Alcázar de Toledo. E, gente, olha que interessante, eu fui visitar uma fábrica de espadas. Pois é, a gente vê desde quando eles pegam o metal, que são umas tiras de metal, aí eles colocam no fogo, depois eles ficam batendo ali com uma espécie de martelo, até elas ficarem desse jeito. Olha cada espada bonita que tinha lá. Tirei até foto com o cavaleiro aí, ó. E eu até trouxe de lá uma lembrancinha que são mini espadas, feitas com a mesma técnica lá de uma espada de verdade. Olha, veja, isso aqui é uma espada medieval em miniatura. Que interessante, né? Lembrancinhas de Toledo. E também nessa região nós visitamos uma fábrica de damasquinos, que é uma técnica artesanal dessa região desde a época medieval, onde há uma incrustação de metais numa base de aço. Então, eles incrustam ouro, prata, cobre sobre um fundo escuro e formam desenhos. É muito bonita essa técnica. Inclusive, eu trouxe de lá um conjunto de colar, brincos e anel de damasquino, com o desenho de uma pombinha de flores, que é muito típico dessa região. Então, se você for a Madrid, tire um dia para que você possa conhecer essas cidades. Toledo, que eu falei agora, e Segóvia, que eu vou começar a falar nesse momento. Segóvia também é uma cidade muito antiga e uma das suas principais construções muito conhecidas é o Aqueduto Romano. Construído na época do Império Romano, ele até hoje se mantém em ótimas condições, comparado a outros que a gente vê em outros lugares. Você não tem noção de como essas pedras são antigas. São pedras de granito, sem argamassa, sem cimento, nada que segure elas, são encaixes perfeitos que formam esses arcos tão lindos. E lá na sua parte mais alta existe um vão onde a água passa, porque existe um certo desnível entre esse lado do aqueduto e do outro lado. E assim a água da cidade poderia chegar através dessa obra de engenharia. Gente, eu toquei numa pedra do Império Romano. Esse aqueduto fica numa praça que também é muito movimentada. É uma das praças principais ali da cidade. Em volta você tem restaurantes, tem lojinhas de souvenirs. É bem gostoso você passar um tempo ali. Tinha até um soldado romano para fazer a guarda do aqueduto. Eu passei bastante ali pelas suas ruas, as suas praças. Um local também muito interessante. Parece que você está andando em meio à Idade Média. Tem uma das construções que é muito interessante que chama Casa de los Picos, que é um palácio ali que toda a frente dele é decorada com granitos em forma de picos mesmo, segundo eles, para segurança. Mas é uma arquitetura muito bonita. Lá nós podemos observar bastante um tipo de decoração em relevo que fica no exterior das casas, bem típica também da Idade Média. Então tem várias estruturas ali que te transportam para essa época. Andando ali pelas suas ruas, eu parei num restaurante muito interessante e comi croquete de queijo roquefort com trufas e pastel assado de verduras com queijo de cabra. Olha que iguarias! Maravilhoso para uma vegetariana. Aí você pode ver mais portas, porque eu não aguentava ver uma porta medieval que eu tirava foto.
E se você atravessar ali a Praça Central, ali onde fica a Catedral Gótica, né, que é uma praça também bastante movimentada, com várias construções também medievais, você atravessa ela, continua em frente, que você vai chegar no Alcázar de Segóvia, que é o castelo onde a Rainha Isabel e o rei Fernando ficavam. Conforme você vai chegando, você já vê essa construção magnífica, as suas muralhas, as suas torres. Parece que você está chegando num conto de fadas. A vista do castelo ali para o vale é muito bonita. Gente, é muito interessante você visitar um castelo medieval. Inclusive, conforme a gente vai entrando, que a gente passa ali por uma ponte, né, para você chegar no castelo, porque tem um fosso em volta do castelo que na época era completo com água e crocodilos, né? Agora ele é um fosso seco, mas tem a ponte que a gente passa para entrar. Então tem a porta do castelo e entrando no castelo é muito emocionante, porque você é transportado para aquela época. Então lá é tudo muito diferente. Lá dentro tem cavaleiros medievais que existiam naquela época, as armaduras. A parede do castelo tem partes ali onde tem a pintura original. Então eles preservaram ali alguns pedacinhos onde a gente ainda consegue ver essa pintura. Tem muitos vitrais, são imagens muito bonitas. Olha a vista de dentro do castelo para fora. É muito bonito. Eu fiquei um tempão ali observando. E tem várias janelas que você pode ver a paisagem de vários ângulos. Tem muitas salas, a gente até se perde lá dentro. Essa é a sala do trono, ainda com o mobiliário da época. Várias coisas foram restauradas. Tem a sala de reunião, onde eles faziam ali as suas reuniões mais íntimas. Tem a sala das solenidades, onde aconteciam os grandes eventos. Dá uma olhada no teto. Olha que detalhe, que riqueza dos tetos dessas salas. Mais portas, tem quadros retratando a vida da época e esse quadro principal, que fica na sala ali das solenidades, ele retrata a coroação da Rainha Isabel. Tem uma série que retrata a vida desses reis, Isabel de Castilha e Fernando de Aragão. Se você assistir a série, você vai ver que você entrou dentro da série aí, né? Porque é muito parecido. Eles fizeram assim detalhes idênticos a este castelo. Tem o quarto da rainha com a sua cama, tem a capela do castelo, tem o calabouço, dá uma olhada aí no calabouço, né? Tem salas onde você pode ver as armas que eram usadas na época. Ainda tem alguns remanescentes de louças que foram usadas aí no palácio. Olha que riqueza! Aí você pode sair na parte de fora e tem as muralhas, né, onde os soldados ficavam para defesa do palácio ali. É muito bonito esse passeio também ali por fora do palácio. Você também pode ver jardins que faziam parte dessa construção. Amei passar um dia num castelo medieval. Esse é um passeio imperdível em Segóvia. E de lá da parte de fora também você pode ver uma outra igrejinha ao longe, que foi considerada uma igreja dos Cavaleiros Templários. Na frente do palácio tem ali jardins, tem uma praça onde você pode ficar ali descansando, aproveitando o dia. Vale muito a pena essa visita. Eu trouxe de Segóvia um mini aqueduto, né, que é típico de lá. Olha que bonitinho. E trouxe também um mini castelo de Segóvia. Veja se dá para você ver aí direitinho. Uma gracinha. Então eu te convido a conhecer essas duas cidades medievais, onde você vai se transportar para a época, você vai entender mais da história, não só da Espanha, como da Europa, vai poder vivenciar novas experiências, vai ver paisagens lindas, construções fantásticas e também experimentar da gastronomia da culinária local. Então eu espero que você tenha gostado dessas cidades, que você possa conhecê-las. No próximo programa, nós estaremos falando sobre a França. Então, até lá, pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau!